Olá! Hoje vamos fazer uma viagem, mas não é uma viagem qualquer. É uma jornada para dentro da nossa própria mente, guiados por ninguém menos que Sigmund Freud. Vamos descobrir como aqueles pequenos erros do dia a dia e os sonhos mais bizarros podem, na verdade, ser mensagens secretas de nós para nós mesmos. Vamos começar com algo que acontece a toda a gente, não é? Aquele momento constrangedor em que as palavras simplesmente saem ao contrário e talvez revelem um bocadinho mais do que era suposto. Ou então, aquele branco inexplicável. Esquecer o nome de uma pessoa que conhecemos tão bem, ou uma tarefa importante que tínhamos mesmo de fazer. Pequenas falhas na nossa programação. Ok, agora é que a coisa fica interessante. E se estes erros não fossem erros nenhuns? E se fossem pistas? Pistas deixadas por uma parte de nós que nem sabíamos que existia? Esta é a pergunta que muda tudo. E é aqui que entra Freud. Ele olhava para estes momentos não como acidentes, mas como a ponta de um iceberg. Eram pistas valiosas que apontavam para as profundezas misteriosas do nosso inconsciente. Pense nele como o detetive original dos nossos próprios mistérios. A nossa primeira paragem nesta investigação são as pistas mais óbvias. Aquelas que acontecem quando estamos bem acordados. Vamos falar sobre os famosos atos falhos. Então, o que é exatamente um ato falho ou um lapso freudiano? Basicamente, é quando um desejo ou um pensamento que está bem escondido interfere naquilo que estamos a tentar fazer ou dizer. É o nosso inconsciente a espreitar por uma fresta da porta. Para percebermos a lógica de Freud, vamos imaginar esta cena. Alguém é assaltado e diz: "Foi a solidão e a escuridão que me roubaram." Parece uma explicação perfeitamente razoável, não é? A culpa é das circunstâncias. Mas Freud responderia a isto como um detetive. Esperem, a escuridão não rouba ninguém. A escuridão apenas deu a oportunidade a um ladrão desconhecido. E é aqui que está a essência da psicanálise. A tarefa não é culpar o cenário, mas sim encontrar o agente secreto. O verdadeiro culpado é um motivo inconsciente que guia as nossas ações sem que a gente se aperceba. E estes acidentes podem ter um significado incrível. Freud colecionou exemplos fascinantes. Por exemplo, um homem que não se consegue lembrar do nome do rival. Talvez o seu inconsciente esteja a tentar apagá-lo da existência. E a mulher que perde a aliança de casamento, logo na lua de mel, poderá ser um desejo escondido de se livrar daquele casamento. Até o famoso químico que se esquece do próprio casamento e vai para o laboratório. Ele está a gritar ao mundo, sem dizer uma única palavra, onde está a sua verdadeira paixão. Não são acidentes, pois não, são intenções disfarçadas. Bom, já vimos as pistas que a nossa mente deixa durante o dia. Agora vamos mais fundo. Vamos entrar no território onde o inconsciente é rei absoluto. O mundo dos sonhos. Para Freud, um sonho nunca é só um sonho. É como se fosse uma carta vinda do nosso inconsciente, mas escrita numa língua secreta, em código. E qual é o propósito? Quase sempre é a realização, ainda que de forma simbólica e disfarçada, de um desejo que reprimimos durante o dia. É por isso que, segundo ele, cada sonho tem duas camadas. Uma é o conteúdo manifesto. Isto é o filme maluco de que nos lembramos quando acordamos, nós a voar, a falar com animais, essas coisas. Mas por baixo disso tudo está o conteúdo latente, e é aí que está o verdadeiro significado, a mensagem secreta. O trabalho da análise é ser uma espécie de tradutor de sonhos. E como é que o sonho esconde a sua mensagem? Através de símbolos. Freud sugeriu que certos símbolos aparecem muitas vezes para representar coisas específicas. Voar, por exemplo, podia simbolizar a excitação sexual. Uma caixa ou uma caverna, os órgãos genitais femininos. Um rei e uma rainha, os pais. E começar uma viagem podia significar a morte. É quase como um dicionário visual, embora Freud tenha sempre feito questão de dizer que o significado final depende sempre da pessoa que sonha. Ok, já vimos os lapsos, já espreitámos os sonhos, agora vamos ao nível mais fundo de todos, onde estas forças inconscientes não causam só um pequeno erro ou um sonho estranho, mas sim comportamentos complexos e compulsivos na vida real. Vamos ver este caso fascinante que Freud analisou. Uma mulher tinha um ritual bizarro, um impulso que não conseguia controlar. Várias vezes ao dia, ela sentia uma necessidade de correr para outra sala, parar num sítio exato ao lado de uma mesa e chamar a empregada. Depois, simplesmente mandava embora. Ela própria não fazia a mínima ideia do porquê.
A análise psicanalítica foi como uma escavação arqueológica na mente dela. E o que é que desenterrou? Uma memória dolorosa, esquecida há muito. A noite de núpcias. Naquela noite, o marido foi impotente. E preocupado com o que a empregada ia pensar na manhã seguinte, ele derramou tinta vermelha nos lençóis, para simular a prova de que o casamento tinha sido consumado. E de repente, o ato que não fazia sentido nenhum passa a fazer todo o sentido. A mesa na outra sala tinha uma toalha com uma grande mancha. Ao parar ali e chamar a empregada, ela estava a reencenar e a corrigir o passado. A mancha na toalha substituía a mancha que faltava nos lençóis. O seu ato compulsivo era uma declaração desesperada. Não, ele não falhou, não houve vergonha. Depois desta viagem tão profunda, vamos voltar à superfície e perguntar: por que é que estas ideias, com mais de um século, ainda são tão importantes hoje? A grande revolução de Freud pode ser resumida nesta ideia simples, mas na altura absolutamente chocante. Existem forças dentro de nós, tendências, desejos, que moldam o nosso comportamento, as nossas emoções e os nossos pensamentos. E tudo isto acontece sem a nossa permissão ou conhecimento consciente. E isto leva-nos àquela que é talvez a frase mais famosa e poderosa de Freud. É um desafio direto à nossa ideia de que somos seres puramente racionais, em controle total. Freud mostrou que a nossa mente consciente pode ser apenas um pequeno inquilino numa casa muito maior, governada por forças que mal compreendemos. E isto deixa-nos com a questão final: se os erros, os esquecimentos e os sonhos são mensagens codificadas, que mensagens poderá o inconsciente estar a tentar comunicar a cada um de nós? Talvez da próxima vez que uma palavra saia errada ou que um sonho estranho apareça, vale a pena parar e escutar o que essa parte oculta de nós tem para dizer.